Olá, povo de Deus! Estamos iniciando nossa manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação. Hoje nós estamos com a nossa Arca da Aliança estacionada em Romanos, capítulo 5, o versículo 17. Diz: por como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual criou, o Deus que vivifica os mortos e chama a existências as coisas que não existem. Bom dia, Lídia. Nós estamos em Romanos, no capítulo 4, no verso 17. Por pai de muitas nações te constituí. Aqui o apóstolo Paulo está falando de Abraão. E ele começa no verso 16, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Deixe-me dizer uma coisa. Quando você se relaciona com Deus, tem duas maneiras de se relacionar com Deus. Você vai até achar estranho eu dizer isso. A maneira de Deus e a maneira do diabo. Você vai falar, mas como que eu me relaciono com Deus da maneira do diabo? Lembra que a serpente tentou a mulher no Éden? A serpente disse para a mulher: se você comer, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o diabo diz assim: existe um jeito de você conhecer Deus. Se você conhecer o certo e errado, você vai ser igual a Deus. Então você vai conhecer Deus. Mas quando nós encontramos Deus chamando Abraão, e quando Abraão ele se torna uma referência para nós, é dito que Abraão é o pai de todos nós. É o pai da fé. Ora, qual é a diferença qual é a relação entre pai e saber o certo e errado? Se você notar, por exemplo, examina todas as coisas que um noticiário de TV. Quando você vai ouvir o noticiário, ele vai dizer: isso é certo, isso é errado. É 8 ou 80. Ou você concorda ou você discorda. Então o mundo, ele sempre põe você de um lado ou de outro. Ou a pessoa fez certo, ou a pessoa fez errado. Ou a pessoa gosta de mim, ou ela não gosta de mim. Ou ela ama, ou ela não ama. Ou ela faz, ou ela deixa de fazer. Então as pessoas estão sempre olhando um produto acabado. Imagina, você vai no supermercado. Como é que você compra a mercadoria? Você pega a mercadoria, olha a data de vencimento. Está vencida? Joga a mercadoria fora. Seja bem-vinda, Rita. Então nós sempre estamos olhando a coisa de forma radicalizada. Ou isso, ou é branco, ou é preto. Ou é cinza. A gente não vê o cinza. Ou é, ou deixa de ser. Ou você age do jeito que eu quero, ou você não age. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que somos chamados a um relacionamento, e um relacionamento é maior do que o certo e o errado. Um relacionamento é um processo de conhecimento. Então, por que ao invés de a gente querer saber o certo e errado, não busca conhecer a história? Aqui está Abraão, como está escrito. Está escrita a história de Abraão. E o que diz a história de Abraão? Por pai de muitas nações te constituí. Então Abraão é pai de uma nação.
significa que nós somos chamados para um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus não é uma coisa de certo e errado, Deus quer e Deus não quer. É uma coisa de conversa, é uma coisa de intimidade. E aí, ele que é chamado por Pai, ele está diante de um Deus que ele crê. Ele crê naquele Deus. Ele crê mesmo sem conseguir entender tudo acerca de Deus. Ele crê, ele deposita sua fé em Deus. Ele confia em Deus. Então, quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós estamos falando de um relacionamento de confiança. A confiança é mais importante do que o certo e errado. Por exemplo, se nós lermos na Bíblia inteira, está condenando um filho matar, o pai matar um filho. Mas aí a gente lê que Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque, e aí a gente fala, mas como? Porque na nossa visão, certo e errado, aquilo está errado, não pode ser daquele jeito. Mas espera lá, o Deus que diz que não pode matar é o Deus que está dando aquela ordem. Então tem que ter um sentido naquela ordem que a gente não está captando. Então a gente tem que parar e pensar. A gente tem que refletir. A coisa não é tão simples quanto parece. Tem razões que a própria razão desconhece. Então, nós estamos diante de um Deus que vivifica o morto. Ele pega uma pessoa que está morta e dá vida para ela. O apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, ele vai usar esse conceito e vai dizer o seguinte: vós, porém, não estáis na carne. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E ele vai dizer aqui: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, olha o que ele vai dizer, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Abraão creu em um Deus que dá vida ao corpo, mas é uma vida dentro da vida. A vida natural nós já temos, ele energiza a nossa vida natural. Ele crê num Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Observa um detalhe. Deus é o Criador. Ontem nós falamos da importância, ou nessas lives dessa semana, nós falamos da importância, parece que é quando falamos do Salmo, que Deus é aquele que cria, que nós temos que bem dizer o Deus Criador dos céus e da terra. Só que quando a gente pensa que Deus é o Criador, como é que você pensa como criação como o que Deus criou? Aí você fala, Deus criou os céus e a terra. Ok, mas o salmista diz, este é o dia que Deus criou. Na nossa cabeça, esse dia aqui, ó, esse dia que nós estamos, dessa manhã que nós estamos, a gente não consegue conectar que esta manhã está sendo criada. Esta manhã ainda não existe. O minuto seguinte ainda não existe, nem para nós e nem para Deus. Não existe. Mas a gente olha para o mundo e fala, mas o mundo está aqui. Só que não existe. Deus está criando circunstâncias, Deus está criando encontros, Deus está criando relacionamentos, Deus está criando. Ele pega, imagina você, quando você vai para a cozinha fazer um bolo, os ingredientes estão tudo separados um do outro. Mas quando você mistura aqueles ingredientes, você está criando algo que não existe. E o que não existe? O bolo. Os ingredientes existem, mas o bolo não. Então, nós estamos diante de um Deus que pega os ingredientes que ele colocou no mundo e ele fala, agora eu vou criar uma coisa nova. Então ele pega o teu corpo humano e ele fala, o teu corpo humano é um objeto em que eu posso criar nele uma coisa nova. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor é aquele que cria coisas novas,
que o Senhor, que a gente quando fala em andar em novidade de vida, significa que o Senhor pega elementos existentes, assim como o cozinheiro pega o material para fazer um bolo, e ele imagina o bolo, e ele junta aqueles ingredientes e sai um bolo. Ele criou um bolo que nunca existiu. Ele apareceu naquele instante. O Senhor também, o Senhor constrói através das nossas vidas relacionamentos que nunca existiram antes, Senhor. Então nos ensina a enxergar o que o Senhor está criando, muito mais de querer entender o certo e errado, mas entender que os ingredientes que tem a nossa volta são meios que o Senhor usa para criar algo novo para nós. Ensina-nos, Senhor, a ter prazer naquilo que o Senhor cria. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Então vamos para o verso 18, o altar de ouro. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir ser pai de muitas nações, segundo o que fora dito. Deixa eu dizer uma coisa. Presta atenção, Rita, presta atenção, Lídia, o que eu vou dizer. Todas as vezes que a gente entra em depressão, todas as vezes que a gente fica amargurado, todas as vezes que a gente fica triste, é porque nós olhamos para nós. E, olha, presta atenção. Aqui está o Sol, aqui está a Terra. O Sol e a Terra. Observa que o Sol fica parado em cima do nada. A Terra está parada ou está colocada em cima do nada. Mas ela não cai. Ela não sai da sua posição. No entanto, quando você pega uma foto do planeta Terra, você fica olhando lá e fala assim, mas em cima não tem nada, embaixo não tem nada. Como é que ela fica boiando no ar, no espaço? É que Deus sustenta a Terra naquela posição. Mas a gente não vê a mão de Deus segurando a Terra naquela posição. Os cientistas vão dizer, as leis da gravidade ou as leis do universo explicam a Terra naquela posição. Da mesma maneira, o nosso corpo, ele está em cima da Terra. Ok, por isso que a gente não cai. Mas a nossa alma está dentro do corpo. E a nossa alma, ela fica se movendo. Você já viu que o judeu, quando ele ora assim? Por que o judeu ora se movimentando? Ele ora se movimentando porque ele entende que o espírito humano é vida. E a vida está sempre em movimento. Então ele fica se movimentando o tempo todo, porque ele é como se ele quisesse entrar no compasso de Deus, no balanço de Deus. Ele sai da sua zona de conforto e fica balançando. Então ele ora balançando, porque é como se ele quisesse pegar o movimento de Deus na vida dele. Abraão, ele era velho. Ele tinha 90 anos de idade, 99 anos de idade, quando Deus diz que ele vai ter um filho. Ele olha para o corpo dele e o corpo dele está amortecido, não é mais corpo para ter filho. Ele olha para o corpo de Sara, é um corpo amortecido, já não tem mais nem o costume das mulheres. Ele olha para ela e diz, o meu corpo não tem jeito de produzir vida, o corpo dela não tem jeito de produzir vida. O que é que a gente fica o tempo todo pensando? Eu estou envelhecendo. Aí, eu já estou com... Alguém diz assim, com reumatismo, o outro diz assim, eu estou com dor no corpo inteiro. O que a pessoa está dizendo o tempo todo? Ela está dizendo, o meu corpo está perdendo a energia vital. O meu corpo está enfraquecendo. E aí eu vou acreditando no meu corpo e vou enfraquecendo a minha mente. Abraão,
Ele olhava para o seu corpo enfraquecendo, mas ele olhava para a promessa de Deus. A promessa de Deus, você vai ter um filho. E ele olhava para o corpo dele e dizia, mas como que no meu corpo eu vou ter um filho? Não tem jeito, não tem possibilidade. Então, quando nós olhamos para nós olhamos o limite, nós olhamos a insuficiência, nós olhamos aquilo que falta, nós olhamos aquilo que está, que a gente não consegue ter. Mas quando Abraão olha para o seu corpo, ele crê contra a esperança, ele crê contra a lógica, ele diz, tudo que eu estou enxergando. Ontem à noite eu falei sobre o espírito, a alma e o corpo. Eu falei que o encontro da alma com o espírito é o encontro das coisas invisíveis. O encontro da alma com o corpo é o encontro das coisas visíveis. Quem é dominado pelo corpo, ele não consegue perceber as coisas invisíveis. Ele não consegue perceber o bastidor da história. Ele não consegue enxergar a atuação de Deus. Então ele só olha para o que é certo e para o que é errado. Ele só olha para o mundo exterior. Ele só olha como as coisas todas empacotadas. Ele olha para o seu corpo, mas ele não consegue enxergar Deus na vida dele. Ele olha para o seu corpo e ele se enfraquece. Ele olha para o seu corpo e ele desespera. Ele olha para o seu corpo porque ele acha que a vida está ligada no corpo, mas a vida está ligada no espírito. A alma é a vida do corpo. A alma está ligada ao Espírito de Deus. É a alma que sustenta a existência. Então, quando nós vemos Abraão crendo contra a esperança, ele creu que ele seria pai de muitas nações, mesmo olhando contra a possibilidade. Entenda, quando a gente entra numa tribulação, nós temos que entrar dentro dela com uma palavra de Deus. Por exemplo, se eu andar em trevas, diz Isaías, e não tiver luz nenhuma, se alguém andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se no seu Deus. Por que a gente se desespera? Porque a gente olha para nós. Pedro andou sobre as águas, olhando para Jesus. Quando Pedro olhou para o balançar do vento e das ondas, ele afundou. Quando ele voltou a olhar para Jesus, ele voltou a andar sobre as águas. Entenda, você tem uma escolha. Ou você olha para você e se desespera, ou você olha para você e fica agoniado, ou você olha para você e se deprime, ou você olha para Deus e contra toda a lógica das coisas que você enxerga, a promessa de Deus vai se cumprir em sua vida. Deus vai fazer algo através de você. Não importa a tua circunstância, não importa a tua limitação, não importa. Por quê? Porque você está crendo num Deus que dá vida ao morto. Todo o homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas quando ele encontra Jesus como Senhor e Salvador, ele sai da condição de morte para passar a uma condição de vida. E ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele muda a sua perspectiva. E quando ele muda a sua perspectiva, Deus chama a existência as coisas que não existem. Abraão, você vai ter um filho. O filho não existe. Esse dia ainda não existia. Mas Deus criou esse dia. O que significa Deus criar esse dia? Significa que Deus vai pegar os elementos desse dia e vai gerar uma coisa nova na tua vida. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que olhar as coisas de forma diferente. Você tem que olhar as coisas sob a ótica de Deus. Você tem que procurar entender que Deus está usando esses elementos que parecem os mesmos elementos de sempre para gerar algo novo, absolutamente novo. Ele está dando vida ao morto e trazendo o que nunca existiu para a existência. Então, entre nesse dia.
na expectativa de ver o poder de Deus agir em teu favor. Pai, nos ajuda a olhar para esse dia, a olhar nos elementos e nas circunstâncias e nas coisas que estão acontecendo, como meio pelo qual o Senhor está fazendo algo novo, está construindo algo novo. O Senhor está trazendo algo à tona e nos ajuda a ter olhos de fé para captarmos isto que o Senhor está fazendo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o nosso café da manhã. Está no verso 19 de Romanos capítulo 4. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Sabe por que nós temos dificuldade de ter fé? Deixa eu explicar por que nós temos dificuldade de termos fé. Fé é crer nas coisas, a fé é a convicção das coisas que, vamos pegar lá, o Romanos capítulo 11. A fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se crê. Então vamos entender a fé. Ok? Olha por que a gente não tem fé. Fé está aqui. A fé, ela tem uma esperança. A fé, ela tem uma esperança, ou seja, a fé, ela tem um alvo, ela aponta para alguma coisa, olhando para Jesus, autor e consumador. Então, a fé, vamos lá, 11, Hebreus 11. A fé é a certeza de algo que você espera e a convicção de algo que você não vê. Não vê. Ok? Ficou lá em cima de algo que você não vê. Então, a fé é a convicção, eu vou pôr aqui embaixo, de algo que você não vê. Não vê. O que é esse algo que você não vê? Esse algo que você não vê é Deus. O que é esse algo que você espera? A esperança é a promessa de Deus. Então você tem uma promessa de Deus que te dá esperança. Você tem o Deus que cumpre a promessa. Mas por que então nós temos dificuldade de colocar a fé em ação? Por causa disso. E sem enfraquecer na fé, Abraão olhou o seu corpo. Embora levasse em conta o seu próprio corpo. O problema é que a gente quer ter fé ignorando a realidade. Então a gente fala assim, para eu ter fé, eu não posso ficar olhando o que está me acontecendo. Porque se eu olhar o que está acontecendo, eu vou afundar. Mas a fé é o que me sustenta a enxergar o que está acontecendo, para Deus usar isso como matéria-prima para produzir uma coisa nova. Então vamos de novo fazer o bolo. Você pega a farinha, uma pitada de sal. Parece que você vai pegar os elementos que vão fazer o bolo.
Então você pega cada um dos elementos, o ovo que você vai usar no bolo, a maçã que você vai usar no bolo, você vai pegar os elementos. Quando você pega os elementos que estão aqui, você fala assim, esses elementos que estão aqui vão produzir um bolo. Mas o bolo está na tua cabeça. O bolo não existe ali em cima da mesa. O bolo é o que você está imaginando. Mas você, para fazer o bolo, você tem que pegar os elementos. Então, Abraão, para ter um filho, ele tem que se relacionar com Sara. Se ele não se relacionar com Sara, ele não tem como ter um filho, por óbvio. Então ele precisa se relacionar com Sara. Mas quando ele olha para ele está velho. Quando ele olha para Sara, ela está velha. Quando ele olha para ele, o corpo dele não corresponde. Quando ele olha para ela, o corpo dela não corresponde. Então ele fala, mas o Deus disse que eu me relacionando com ela, eu vou ter um filho. Então como é que eu consigo fazer isso? Então a única maneira de eu conseguir fazer isso é eu entrar num relacionamento com ela. E Abraão, pela fé, ele se dirige até Sara. Ele fala, Sara, eu amo você. E Sara responde, eu amo você também. Olha, é um mistério. Imagina você, coloca agora na tua cabeça um homem de 99 anos e uma mulher de 90 anos. Eu pergunto para você, se você tivesse 60 anos e fosse uma mulher, e visse um homem de 99 anos, e você tivesse 60, você olharia para aquele homem e falaria assim, eu quero me casar com ele? Você ia falar, não, eu não vou casar com ele, mais um ano ele morre, eu não vou casar. Aí você pega uma mulher de 99 anos, de 90 anos e você tem 60, e você olha para aquela mulher, vou me casar com ela? Você fala, não, ela tem 90 anos, eu tenho 60, ela é 30 anos mais velha que eu, olha como ela está acabada pela idade. Mas aí você lê lá em Gênesis que Abimeleque olhou para Sara e quis que Sara se tornasse esposa dele. Com 90 anos. Ele queria que Sara fosse esposa dele com 90 anos. A fé de Abraão foi tão grande quando chegou a hora de ter uma criança que é provável que até a expressão física de Sara mudou. Deus é que dá vida aos mortos. É como se ela tivesse rejuvenescido ao ponto de ser uma mulher de 90 anos cobiçada por um homem muito mais novo do que ela. É como se o poder de Deus tivesse entrado naquele casal e energizado aquele casal. É como se Abraão tivesse agora a força de um jovem. E ele consegue ter um filho com Sara. Por quê? Ele não levou em conta o seu próprio, ele não deixou a sua fé enfraquecer, apesar de olhar para o seu corpo, porque ele enxergou no seu corpo a matéria-prima para Deus trabalhar. Lembra quando o carcereiro disse, Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você tem que incorporar a tua casa na tua visão de Deus. Você tem que crer que o Deus que está operando em você, ele vai usar os elementos que estão à sua volta. Ele vai mudar a sua realidade. Então a fé, ela acropa nas coisas existentes para transformar em coisas que ainda não existem. Então a fé, ela junta os elementos para levar os elementos àquilo que Deus quer fazer. Então quando nós aprendemos a ter fé,
nós aprendemos a enxergar o mundo à nossa volta, porque não temos mais medo de perceber as coisas como elas são, porque olhamos com os olhos de Deus. Pai, nos ajuda a ter fé, mas não uma fé que se deixa cegar pela realidade, e sim uma fé que encara a realidade como uma oportunidade do Senhor estar fazendo coisa nova. Nos ajuda, Senhor, a perceber que os elementos que nos trazem tribulação são os mesmos elementos que o Senhor utiliza para trazer algo novo na nossa vida, algo que está vindo à luz, e que a gente aprenda a enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, para que a nossa fé não se enfraqueça diante da circunstância, mas se fortaleça. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Então, como é que você faz isso? Vamos para o verso 20. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Note uma coisa: dar glória a Deus no meio da tribulação é o meio mais rápido de sair da tribulação. Dar glória a Deus no meio da tribulação é o meio mais rápido de sair da tribulação. Por quê? Vamos de novo para o bolo. Quando você vai fazer um bolo, você pega todos os elementos e coloca em cima da mesa. Deixa eu explicar uma coisa. Certa feita eu estava na casa de uma amiga, a minha família com a família dessa amiga, nós estávamos almoçando, e esta amiga é uma excelente cozinheira. E aí, naquele dia, ela tinha feito bife à milanesa. E eu gosto muito do bife à milanesa. E eu me lembro que eu peguei o garfo do meu prato, o meu garfo, levei até o bife para pegar o bife e colocar no meu prato. Quando eu levei o garfo para pegar o bife, eu disse assim para ela: este é o meu bife preferido. Pus o garfo no bife e trouxe o bife para o meu prato. Quando eu trouxe o bife para o meu prato, seja bem-vindo, irmão Paulo, eu parei, olhei para a cozinheira, para a dona da casa, que era cozinheira, e disse assim: do que é feito esse bife? O bife é milanesa. Ela disse: é carne, farinha, ovo, azeite, para colocar na frigideira, coloca tudo na panela e coloca no fogo. Ela me deu a receita. Quando ela terminou de dar a receita, eu falei: agora eu estou entendendo uma coisa. Ela falou o quê? O homem não pode fazer compra no supermercado, tem que ser a mulher. Até aquele dia, eu ia fazer compra no mercado e não minha esposa. Geralmente eu ia sozinho, pegava uma lista e ia fazer compra, e não ela. Mas aí eu falei: mas pera lá, se eu fosse no mercado para fazer, porque eu quero comer bife à milanesa, o que eu iria comprar para trazer para casa? O bife. Eu ia esquecer da farinha, eu ia esquecer do ovo, eu ia comprar só o que estava na lista da compra, não ia lembrar dos outros componentes. Então, a partir daquele dia, eu falei: não, minha esposa é que tem que ir no mercado, porque é ela que sabe cozinhar. Então, quando ela foi pegar o bife, pensando no bife à milanesa, ela vai comprar o bife, vai comprar o ovo. É por isso que o homem não entende a lista de compra, porque a mulher coloca na lista de compra 5 coisas. Aí ela chega no mercado e volta com 30. Aí o homem fala: mas não era para comprar 5? É sim, mas com essas 5 coisas eu não faço 30.
Eu não faço nada, porque se você trouxer o bife e não trouxer a farinha, não trouxer o ovo, você não tem bife à milanesa. Mas na minha cabeça era só o bife, e eu não via os outros ingredientes. Por que então nós temos dificuldade de crer? Porque a gente não olha para os ingredientes que Deus vai usar. A gente não enxerga esses ingredientes. E a gente se enfraquece quando ou enxerga o ingrediente e enfraquece, ou enxerga Deus e não vê os ingredientes. A fé é aquela que olha para os ingredientes e diz: Deus vai poder fazer algo com isso que está na mão dele. Então, olha, ele não enfraqueceu na fé. Como é que Abraão não... Por que Abraão iria enfraquecer na fé? Porque ele teria que olhar para o corpo dele. Ele olha para o corpo dele e o corpo dele está fraco. Ele olha para o corpo de Sara e o corpo de Sara está fraco. Ele fala: corpo meu fraco, corpo de Sara fraca, não tem jeito de nós dois termos um filho. Ponto. Essa é a realidade, esse é o mundo natural. O mundo natural olha para o limite. E ele diz: com isso que eu tenho na mão, 5 pães e 2 peixes, não alimento uma multidão como essa. Não dá. Não dá. É impossível. Mas o que olha pela fé diz: espera lá. Mas Deus disse que eu vou ter um filho. Quer dizer, Deus vai usar o meu corpo, vai usar o corpo de Sara e nós dois vamos ter um filho. Então Abraão disse: entre o que eu estou vendo e o que Deus vai fazer, eu prefiro crer no que Deus vai fazer. Então ele começa a dar glória a Deus. Ele, ao dar glória a Deus, ele está dizendo: Deus, eu te glorifico, porque por meio do meu corpo fraco, por meio do corpo fraco de Sara, o Senhor vai fazer algo novo. Por meio do meu corpo fraco, por meio do corpo fraco de Sara, o Senhor vai fazer algo novo. Então ele enxergou o que Deus ia usar para fazer um milagre. Como vamos alimentar a multidão? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão? Não é nada. Mas eu creio que Deus vai usar estes pães e estes peixes para conseguir alimentar uma multidão. Como ele vai fazer isso? É os olhos da fé que estão enxergando o que o mundo físico não percebe. Entenda, Deus não nos chamou para viver nesses dias em que estamos vivendo sem a companhia dele, sem a presença dele, sem o agir dele. Ou seja, Deus quer usar o que nós temos, o que nós somos, para fazer algo maravilhoso. Mas nós precisamos não colocar em dúvida a promessa de Deus, olhando para as circunstâncias. Mas também não podemos parar de olhar as circunstâncias, porque a promessa de Deus não está de acordo com as circunstâncias. Nós temos que olhar para as circunstâncias de acordo com a promessa de Deus e dizer: Deus vai usar a minha casa para abençoar a outra casa. Deus vai usar o meu corpo para abençoar as pessoas que estão em volta de mim. Deus vai usar a minha existência, por mais insignificante que eu me veja, por mais pequeno que eu me encontre, o Senhor vai usar aquilo que eu não consigo ver como tendo algo, como meio para fazer algo. Entenda, não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas ele fortaleceu a sua fé. Quer dizer, ele olhava a realidade e dizia: eu acho que não dá, mas Deus pode. Deus pode usar isso. Deus pode mudar aquilo. E ele começava a enxergar. Por isso que Deus mudou o nome de Sara, de Sarai para Sara, para Abraão ficar dizendo: você é princesa. E Sara olhava para Abraão e dizia: e você é pai de uma nação. E à medida que eles diziam o nome um do outro, a fé deles se fortalecia. E eles conseguiam
ver essa mudança no seu próprio corpo. Deus dava vida, estava dando vida ao corpo deles. E através dessa vida, eles geraram uma criança. Pai, ajuda a nós fortalecermos a nossa fé, a dar glórias a Deus, a enxergar no meio da tribulação os elementos que permitem o Senhor extrair deles uma coisa nova, que a gente não enxerga agora, mas a gente crê que o Senhor está fazendo esta obra. Nos ajuda, Senhor, a adicionar fé à nossa existência. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o verso 21 de Romanos 4. E, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometer. Olha só, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não creem. Então, deixe-me mostrar uma coisa. Nós estamos falando de fé, ok? Então, observa uma coisa. Aqui nós temos a mente. Aqui nós temos o coração. A Bíblia está dizendo que a fé... O que é a fé? A fé é a certeza. A fé é a... Vou pôr aqui, ó. Certeza. A fé é a certeza. E a fé é a convicção. A certeza é uma coisa da mente. Convicção é uma coisa do coração. A fé, a certeza é a palavra de Deus que entra na tua mente. A convicção é o testemunho do Espírito Santo que aquela palavra é a promessa de Deus para a tua vida. Então nós temos que ligar o que cremos, o que entendemos com aquilo que cremos. Por isso que a Bíblia diz que rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos a Deus, que é o vosso culto racional. Não basta memorizar o versículo bíblico. Eu tenho que entender o versículo bíblico. Eu tenho que refletir no versículo bíblico. Eu tenho que pensar no versículo bíblico. Quando diz que Abraão creu em Deus como aquele que dá vida aos mortos, eu tenho que entender quem são os mortos. Paulo diz, nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus pegou a gente que estava morto no pecado, nos levou à presença de Deus, e em Cristo Jesus nós cremos na obra de Jesus, e por ter crido na obra de Jesus, nós fomos ressuscitados. E agora estamos assentados nos lugares celestiais. Isto é a Bíblia que está dizendo. Eu tenho certeza disso. Essa certeza foi para o meu coração. Eu creio nisso. Eu creio na certeza que eu tenho. E quando eu creio na certeza que eu tenho a convicção que o Deus que fez essa promessa, ele vai produzir o seu resultado. Então, de novo, a questão do bolo. O bolo está na minha cabeça. Mas quando você começa a misturar os ingredientes para fazer o bolo, o que a pessoa começa a fazer? Vamos supor, eu não sei fazer bolo. Aí alguém me dá a receita.
Eu pego os ingredientes e coloco tudo em cima da mesa e começo a juntar de acordo com o que está na receita. O que eu fico pensando? Eu acho que não vai dar certo. E vai errar. O bolo não vai dar certo. Eu estou fazendo o bolo, mas eu olho para os ingredientes misturados. Isso aqui não vai dar certo. Olha como ficar esse ingrediente. Virou uma massa esquisita. E eu ponho a massa no fogo e aquilo não vai dar certo. Então eu estou fazendo o tempo todo incrédulo. Agora, quem faz bolo, ele olha para aquela massa e fala, eu já fiz isso tantas vezes que eu sei que vai dar certo. Eu não tenho dúvida. Mesmo essa massa bagunçada, tudo misturada, na mão aqui, olha, não tem forma, não tem jeito. Mas na minha cabeça, eu não mudo a minha visão. Eu sei que aquilo é um processo. E quando o processo acabar, é um bolo gostoso, que todo mundo vai querer comer. Entenda, nós temos que entrar na tribulação da mesma maneira. Você vê o teu filho brigando com a tua filha, e você diz, não vai dar certo. Eles não vão conseguir viver juntos. Mas você olha para aquela imagem que você tem, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E você fala, ainda que os dois estejam brigados agora, Deus vai levar eles a uma condição de união. Então eu creio na união dos dois. Eu creio que os dois ainda vão ser bons amigos. E eu começo a trabalhar com base nessa visão. Porque eu tenho o entendimento que Deus está agindo naqueles ingredientes para trazer aquilo que eu tenho na mente como um resultado. O bolo é o resultado de um processo que estava na minha mente. A promessa de Deus está na minha mente. O problema é que a gente não quer viver o processo da criação de Deus. E aí a gente alimenta a incredulidade ao invés de alimentar a esperança. Abraão creu contra a esperança. Ele não deixou a visão da realidade impedir a visão da promessa. Nós temos, quando somos chamados a andar com Deus, nós somos chamados a andar baseado numa promessa. Se eu não tenho uma promessa de Deus, eu não tenho como andar com Deus. Então Deus fez uma promessa. Em 1997, eu estava andando na rua e Deus trouxe uma visão de que eu não seria como o meu pai, mas eu seria como a imagem, semelhança de Deus. Eu tinha que fazer uma opção naquele dia e eu fiz essa opção. Deus disse, você quer ser igual ao teu pai ou você quer ser a minha imagem conforme a minha semelhança? Esta experiência que eu tive em 97 foi baseada em uma promessa que eu tive em 96, em outubro. Deus disse, farei de você um trilho novo, com ele você trilhará os montes. Esta promessa entrou na minha mente. E aí Deus disse, você quer ser igual ao teu pai ou você quer ser a minha imagem e semelhança? Eu disse a Deus, eu quero ser a tua imagem conforme a tua semelhança. De 97, levei 5 anos para entender que Deus estava mudando a minha vida. E quando eu entendi, eu levei mais 10 anos, 2002, 2012, mais 10 anos para entender o processo de mudança de Deus dentro de mim. E hoje eu fico me perguntando, Senhor, o Senhor me fez um trilho novo. Agora tem a outra parte da promessa, eu vou trilhar os montes. Como é que eu faço para trilhar os montes? Então veja que eu vou conduzindo a minha existência de acordo com uma promessa que Deus colocou na minha vida, porque a promessa entrou na minha mente e se tornou convicção do meu coração. Eu tenho certeza que Deus disse para mim, farei de você um trilho novo. Eu tenho convicção de que eu sou esse trilho novo que Deus disse que eu ia me tornar.
Agora que eu tenho essa mente, esta certeza e esta convicção, eu me pergunto, e agora, Senhor? Como é que o Senhor vai operar? Que fruto o Senhor vai tirar desta obra que o Senhor fez? Como que o Senhor vai fazer eu trilhar o monte? Então hoje essa tem sido a minha pergunta. Senhor, como é que eu vou trilhar o monte? E aí eu olho para as circunstâncias e eu fico tentando entender como que Deus vai fazer isto. Por quê? Eu preciso enxergar as circunstâncias para que a minha fé entre dentro das circunstâncias e me leve para a minha esperança ou para a minha promessa. Pai, nos ajuda a olhar para nossas circunstâncias com os olhos da fé, a entender que esses elementos que hoje a gente não consegue enxergar vitória neles, eles sejam transformados por meio de um processo que é o modo do Senhor operar, para que através disso nós possamos enxergar e crer e fortalecer a nossa fé até a promessa se cumprir. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Romanos capítulo 4, verso 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. De novo, eu tenho que ter certeza e eu tenho que ter convicção. Certeza é algo da mente, convicção é algo do coração. Não tem como ter fé na ignorância. Não tem como ter fé na ignorância. A pessoa diz assim, eu tenho fé que vai dar certo. Baseado em quê? Eu tenho fé que vai dar certo. Baseado em quê? Se você não tem uma palavra de Deus para basear a tua fé, para dar sustentação à tua fé, você não tem nada, está na roça. Então, quando você tem um problema na vida, você tem que ter uma promessa de Deus para encontrar naquela promessa uma solução. Vou dar um exemplo. Quando eu decidi que eu queria casar, eu queria encontrar uma esposa. Uma esposa para eu casar. Por óbvio, né? Como é que alguém procura uma esposa? Ele olha para as mulheres que estão em volta dele e diz assim, essa pode ser, essa não pode, pode ser aquela, me apaixonei por aquela. Então ele vai entre as mulheres que estão em volta dele e escolhe uma esposa. Acontece que Esaú escolheu desse jeito. Ele pegou uma mulher que ele encontrou, gostou daquela mulher, escolheu e colocou ela como sua esposa. E a Bíblia diz que a esposa de Esaú se tornou um desgosto na vida de Jacó e de Rebeca. Jacó e Raquel. Isaac. Esaú é Isaac. Isaac e Rebeca. Então, Esaú, a esposa de Esaú se tornou um desgosto na vida de Isaac e Rebeca. Jacó, por outro lado, escolheu uma mulher que era que veio da orientação dos pais deles. Os pais disseram, vai até a terra dos meus parentes e toma uma mulher dentre os meus parentes. Então ele foi até onde a terra que Isaac falou, encontrou uma esposa naquela terra que foi Raquel. E ele se apaixonou por Raquel. E ele teve que casar com Leia, então ele tinha Leia e Raquel. Mas estava dentro daquele povo que Deus dizia que era para encontrar uma esposa. Então a Bíblia diz que o jugo desigual não funciona. Então o cristão tem que buscar uma esposa que seja uma cristã. Os dois têm que ter uma mesma fé. Ok, mas por que eu estou dizendo isso? É que antes de eu buscar uma esposa, eu peguei o livro de Provérbios e li tudo que o livro de Provérbios diz acerca da mulher. Como é que Deus dá uma esposa? A Bíblia diz assim, Deus dá uma esposa àquele a quem ele ama. Então Deus olha para mim
Se eu amar a Deus, se eu tenho intimidade com Deus, Deus diz: eu vou escolher para você uma esposa, porque você me ama, então você vai escolher uma esposa conforme aquela mulher que tem a mesma fé que você tem. Ok. Mas aí tem um livro, o provérbio diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Eu creio que você já leu esse provérbio. Mulher virtuosa, quem a achará? E aí, quando você lê o Provérbios 31, diz assim, vamos ler o Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem achará? Olha só. O seu valor excede de joias. O coração do marido confia nela. Então, a mulher virtuosa, quem vai encontrá-la? É difícil de achar essa mulher. Aí ele diz assim: ela faz o bem, ela busca lã, ela de bom grado trabalha com a mão, ela dá mantimento na sua casa, ela dá tarefa para a sua serva, ela examina uma propriedade, compra e vende, ela cinge o seu lombo de força. Ok, eu quero casar com uma mulher virtuosa e eu tenho a lista do que ela faz. Então, a mulher virtuosa sabe fazer trabalho manual, trabalho de tricô e de crochê, ok? Aí eu vou namorar a minha esposa. Se eu quero me casar, se eu estou falando em casamento, do ponto de vista natural, eu estou na idade lá entre 20 e 23 anos, querendo encontrar uma esposa. Geralmente é nessa faixa etária que a pessoa se casa. E aí eu quero encontrar essa esposa que é uma mulher virtuosa, que sabe tricotar. Aí vamos lá, eu vou e olho para minha esposa. Eu pergunto para você, quando eu estou olhando para minha esposa, que eu estou procurando ela, ela sabe tricotar? Eu encontro ela e ela é eu quero ela como minha esposa, mas eu só posso encontrar uma mulher que sabe tricotar. Aí eu vou procurar. E eu não encontro nenhuma mulher que vai tricotar. Então vamos supor, estou com 22 anos e eu vou casar com uma mulher que tem 20 anos, ou 18 anos, ou 16 anos. Eu vou começar a namorar com ela nessa faixa etária. 22, 20 anos, dá 2 anos de diferença. 20 anos, 18 anos, dá 4 anos de diferença. Então vamos pegar 18 e 20. Aí eu chego para essa mulher de 18 anos e falo: você sabe tricotar? Ela fala: não sei. Aí eu falo: você sabe comprar e vender? Ela falou: nunca comprei nenhum pavio. Quem vai no mercado é minha mãe. Aí eu falo assim para ela: você sabe fazer o bem? Ela falou: nunca saí nem de casa. Aí eu olho para essa mulher e digo: eu não vou pegar essa mulher por esposa. Ela não, você sabe cozinhar? Ela, não sei cozinhar. Ela não sabe cozinhar, não sabe tricotar, não sabe comprar e vender, não sabe fazer nada. Aí eu abandono. Essa não é a mulher. Caso com outra. Mas para um pouco. Por que eu achei que aquela não era minha mulher? Não era a mulher que Deus escolheu para mim? É que aprender a tricotar leva tempo. Aprender a comprar e vender leva tempo. Aprender a cozinhar leva tempo. Quando eu encontrei a minha mulher, ela tinha 18 anos. Se eu tivesse 22, 4 anos de diferença. Aos 18, ela não sabia cozinhar, não sabia tricotar, não sabia comprar e vender. Ela era uma mulher virtuosa? Mas aqui diz assim: mulher virtuosa, o seu marido confia nela. Pera lá. A mulher virtuosa de Provérbios está casada? Então como é que o marido encontrou essa mulher? Quando ele foi atrás da mulher, ela não sabia fazer nada. Ela não sabia cozinhar, ela não sabia tricotar, ela não sabia comprar e vender, ela não sabia fazer o bem. Mas ela tinha a potência,
o potencial de aprender. E depois que ela se casou, ela aprendeu a tricotar, ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a comprar e vender, ela aprendeu a fazer o bem. O que eu estou dizendo aqui? É que quando eu estou procurando a mulher, ela não tem essas qualidades, ela tem o potencial da qualidade. Ela ainda não desenvolveu a qualidade. Ela vai desenvolver ao longo do casamento. Então, quando eu vou olhar para ela, eu tenho que olhar pela fé. Eu tenho que enxergar nela o potencial dela se tornar. Então, eu olho para minha mulher, ela ainda não tem aquilo que ela vai ser. Mas eu creio que ela tem o potencial de desenvolver. Então, quando eu caso com ela, eu caso sabendo do seu crescimento, virá com o passar do tempo. Isso é crer, isso é casar pela fé. Você olha pela fé e você vê o potencial. Então, ao longo do casamento, o potencial vai se desenvolvendo. Agora, quem procura a mulher pronta, acabada, ou acabada no sentido de que sabe fazer essas coisas, na hora que ele está procurando a esposa, ele não enxerga nenhuma mulher com essas coisas. Porque ela ainda não passou pelo desenvolvimento, ela não passou pelo processo. Então, quando nós estamos falando que Deus imputou isso por justiça, quer dizer, quando eu olhei a minha esposa, ela não sabia aquelas coisas, mas eu cria que Deus iria trabalhar ao longo da vida colocando essas coisas nela. E aí eu me relaciono com ela por aquilo que eu estou enxergando, pelo futuro que eu estou vendo. Isso é me relacionar por meio da fé. Mulher virtuosa, quem achará? Ninguém encontra ela se procurar pela lista. Porque quando você está procurando, aquilo ainda não está formado na vida dela. Ela só tem o potencial à disposição. Mas depois que você se casa, você vai descobrir ao longo dos anos o crescimento da sua esposa até ela se tornar aquela descrição que está em Provérbios 31. Isto é a certeza e a convicção. É eu olhar para a realidade ainda não é o que parece ser, mas eu creio que Deus está trabalhando nela para resultar no que Deus prometeu. Pai, nos ajuda a viver nesta fé, de encontrar nos elementos do cotidiano aquilo que o Senhor está fazendo para trazer à luz aquilo que não existe. Nos ajuda a ter esse tipo de fé. E ao invés da gente ficar desanimado com aquilo que a gente vê, a gente ter a esperança de que aquilo que a gente vê vai ser transformado naquilo que o Senhor colocou como visão na nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã. Que você possa fazer com que essa mensagem chegue mais longe, mandando esses aviãozinhos para outras pessoas também poder ouvir esta mensagem e ser edificada. E se você ainda não é seguidor da minha conta aqui no Instagram, venha me seguir. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer, para que nós possamos cada dia mais, pela fé mútua, crescer no aprendizado e no conhecimento de Deus para andar com Deus esperando Jesus voltar. Que o Senhor seja louvado.